Olá, pessoal! Estamos aqui para mais uma aula para falar da importância do rastreio metabólico. Sim, nós temos uma formação muito voltada para ficar prescrevendo ou ficar querendo tratar doenças e sintomas ao invés de tratar as causas metabólicas e bioquímicas que levaram àquela doença ou aquele distúrbio. Exatamente, a nossa formação, infelizmente, não nos ensinou a fazer isso. A gente aprendeu a tratar doença, ter um foco no diagnóstico e tratar doença. E a gente não aprendeu a entender sobre metabolismo e como evitar as doenças, como resolver os problemas de saúde, sinais, sintomas, que muitas vezes nem são ainda doenças, não se encaixam em uma doença, mas que trazem problemas aí para a vida do paciente e que sim, se não forem adequadamente tratados, a atenção que é dada não for correta, vai sim se transformar numa doença, vai trazer uma disfunção. Então, a nossa visão ela tem que ser preventiva, ela tem que ser uma visão precoce para que a gente possa retirar o nosso paciente da rota da doença, colocar no caminho da saúde verdadeira. E tudo começa na bioquímica. Então, essa semana a gente está falando sobre rastreio, a importância do rastreio. Lembrando que o rastreio envolve questionário de rastreio metabólico, além da própria queixa principal, a anamnese clássica que a gente faz, a gente dá para o paciente mais uma ficha chamada rastreio metabólico para que ele marque os sintomas por sistemas e, além disso, que faz parte do nosso rastreamento, tem os exames bioquímicos que vão também nos ajudar muito, porque muitas vezes nós temos uma alteração já no exame, muitas vezes não é nem uma alteração a ponto de estar fora do valor de referência, mas já está mostrando, né, que aquele exame não está na faixa ótima. E sim, a gente vai priorizar que cada exame que nós formos analisar, que o nosso paciente tenha aquele marcador na sua faixa ótima, segundo os estudos de metabolismo, tá? A gente usa a técnica dos quartis para avaliar exames. Tem uma aula só sobre isso aqui no canal. E a gente vai olhar, então, com esta visão de prevenção, com essa visão de otimização. Eu quero que meu paciente tenha valores ótimos de vitamina D. Eu não quero que ele esteja na faixa mínima da vitamina D. Eu sei que isso não vai dar certo, né? Eu sei que vai fazer falta essa vitamina para vários sistemas e a gente tem estudos específicos da vitamina D em cada patologia para mostrar quais são os valores ideais naquela situação. A gente já sabe que estar próximo do 20 é péssimo para a saúde. Então, porque a gente está estudando sempre as questões metabólicas. Tá bom? E hoje nós vamos falar de uma coisa que, olha, não sei quantas vezes alunos já fizeram a seguinte pergunta para mim. Professora, o que eu dou para queda de cabelo? Cada vez que alguém me faz essa pergunta, eu tenho vontade de matar. Mas eu respiro, porque eu sei que vocês estão começando agora a entender essa visão que a gente tem que ter de não tratar a queda de cabelo, tratar o organismo do nosso paciente. Sim, hoje a lousa vai ficar cheinha de possibilidades bioquímicas que podem estar levando à queda de cabelo. Então, a pergunta eu faço ela de volta. Qual é a fórmula mágica para a queda do cabelo? Aí eu te pergunto, qual é a causa da queda do cabelo do seu paciente? Se você descobrir isso, vai ficar bem mais fácil de montar um tratamento específico, individualizado para aquele paciente e colher resultados. Então, quais são as possibilidades quando alguém fala que está com queda de cabelo? Se para a fadiga a gente já tinha muita coisa, imagina para a queda do cabelo. É muito sistema envolvido, é muita possibilidade e eu preciso rastrear. Então, vamos lá? Vamos rastrear? Primeira causa de queda de cabelo: faltas nutricionais, baixa de substâncias importantes para a construção do cabelo, né? Para funcionamento aí das células que produzem. Então a gente tem que pensar nessa falta nutricional. Quais seriam nutrientes importantíssimos aí para o cabelo? Selênio, zinco, podemos colocar de vitaminas aqui todo o complexo B, destacando, né? Destacando a B7, que é a biotina, né? Vários outros nutrientes que aí tem relação com a tireoide, por exemplo. Então a gente pode ter uma queda de cabelo por hipotireoidismo ou por disfunção na tireoide, mau funcionamento. Aí a gente também, que melhoram a tireoide, selênio, zinco, iodo, ferro. Aqui, falando em nutrientes importantíssimos, você pode ter a falta do ferro, causa muita queda de cabelo. E aí você vai usar a ferritina como um marcador aí da falta do ferro, tá? Então você tem que, obviamente, você vai fazer aí uma avaliação também usando o hemograma para ver se tem anemia ou se tem uma falta de ferro. Então a gente dosa ferro, ferritina, hemograma para avaliar um pouquinho do balanço do ferro, tá? E lembrando que a ferritina deve estar acima de 70 nas mulheres. Lembrando que a ferritina deve estar próxima do 90 pelo menos nos homens. E aí
limite superior ali 150 a 200 para o homem, e para a mulher até 150 é bem normal e é ótimo para o organismo. Por que eu falei até, né? Porque a ferritina também é um marcador de inflamação. Então, se ela estiver elevada, a gente tem inflamação. Não necessariamente que a gente tenha excesso de ferro. Por favor, gente, lembrem disso. Ferritina alta não é excesso de ferro na maioria dos casos, tá bom? Na maioria dos casos é inflamação ou até mesmo infecções. Então, eu teria que estudar aí o balanço do ferro, estudar sobre a ferritina. Já indiquei a aula para vocês aqui que tem no canal, né, de ferritina. Se você digitar lá ferritina, você vai ver 2 aulas, parte 1, parte 2, só sobre o balanço do ferro, tá bom? Agora, não posso esquecer que eu posso ter queda de cabelo por falta de ferro, por anemia, por uma falta de ferro muito acentuada. Então, aí eu já pensaria, poxa, o que eu tenho que colocar nessa fórmula? O que eu vou colocar para o meu paciente? É ferro, tem que fazer reposição de ferro, vitamina C, coisas que melhoram o balanço do ferro, tá bom? Cobre. Então, eu preciso entender um pouquinho de balanço do ferro aqui para ajudar esse paciente. E nada impede que o nosso paciente seja o paciente do caos. Lembra? O paciente do caos metabólico. E ele tem um pouco de tudo que eu vou falar hoje. Ele tem mau funcionamento da tireoide, ele está com estresse. E aí, vou falar no final, né, que o estresse aqui poderia comprometer tudo isso daqui, ou ser gerado, né? Isso aqui, ó, o estresse levando ao hipotireoidismo, o estresse levando a uma falta nutricional, o estresse levando ao desequilíbrio dos androgênios, como eu já falei na aula quando expliquei sobre fadiga. Então, a gente pode ter aí uma participação bem legal do estresse para fazer o paciente do caos, né? O caos metabólico. A gente tem ainda outras coisinhas que vamos falar aqui, ó. Menopausa, né, com a falta de estrogênio, doenças autoimunes, microcirculação, tanto que a gente tem muitas técnicas, né, para melhorar a microcirculação no couro cabeludo aqui e que trazem muitos resultados, sim. E vai trazer, quanto mais o problema do paciente seja na microcirculação e na falta nutricional, mais resultado essas técnicas locais terão. Agora, se o problema dele é metabólico, é autoimune, não adianta você ficar focando nessa questão da microcirculação, tá? Então, por isso que você precisa rastrear. Então, aqui a gente já tem 3 exames, ferro, ferritina e hemograma. Vamos para o quarto aqui, ó, dosar o selênio, dosar o zinco. Do complexo B, que eu sempre doso, tá? É a B12 e a B9. O excesso da B12, gente, também pode provocar queda de cabelo. Então, a gente tem que ser cauteloso na dose. A gente tem que aproximar a dose da reposição, caso o paciente tenha B12 baixa, e já colocar também na forma metilada. Eu prefiro colocar na forma de metilcobalamina para aqueles que tenham um comprometimento na metilação devido a polimorfismo, tá? Não vou explicar isso. Quem nunca ouviu falar que existe um polimorfismo enzimático para algumas pessoas que, principalmente nas enzimas de metilação, tem que estudar mais sobre isso. Eu falo aqui no canal, quando falo de homocisteína, eu falo muito sobre isso, tá bom? Que é um marcador justamente indireto, ele vai de forma indireta, ele pode te avisar que o paciente está com problemas na metilação, tá bom? Então, nunca ouvi falar disso, professor. Procura aqui aula de homocisteína, tá? Então, a falta nutricional tem que remeter a gente, tem que fazer a gente pensar nos motivos. O problema é na ingestão de nutrientes, o paciente não está comendo, ele come só porcaria. Preciso fazer educação em saúde. Então, eu entraria aqui, né? Vamos pensar nas causas aqui? Então, seria falta de ingestão, problemas na absorção, tá? São os principais aqui, né? Isso aqui, a gente poderia ter um problema entre a ingestão e a absorção na digestão. Isso aqui devido à hipocloridria, devido à disbiose, leaky gut, que é a hiperpermeabilidade. E ainda a gente poderia ter um probleminha aqui de parasitas e outros micro-organismos aí deletérios que estão presentes no intestino disbiótico. Então, olha quanta coisa para eu pensar se você fala que um paciente tem queda de cabelo. Às vezes eu vou fazer um protocolo de desparasitação, tá bom? Para poder pegar todas as fontes aí de problemas do meu paciente. Então, veja, não me pergunte. Vocês vão me irritar se vocês perguntarem uma fórmula mágica para queda do cabelo. Então, olha só, da falta nutricional, o que a gente tem? Hipotireoidismo, você tem que dosar o TSH, o T3 livre, o T4 livre, o anti-TPO, para você ter uma ideia de como está a tireoide do paciente. E sim, a tireoide precisa de selênio, de zinco, iodo e ferro. Você constatar que aquela tireoide está mais lenta, você precisa repor esses nutrientes que são fundamentais aí para a tireoide, precisa tratar a inflamação, a glicação, descobrir o que está afetando a tireoide. Não é só,
tá a tireoide. Quais são as causas que levaram aquela tireoide a funcionar mal? E aí vocês vão chegar à conclusão que eu sempre falo aqui, que falei muito, que existem as 3 grandes reações que causam o caos: inflamação, estresse oxidativo e glicação. E você vai chegar nisso. Se o paciente tem qualquer problema em eixo hormonal, tem qualquer problema metabólico, você vai chegar nas grandes reações, tá bom? E aí você precisa entender muito bem como tratar o estresse oxidativo, como tratar a inflamação, como tratar a glicação, como melhorar todo o trato digestório. Como que eu trato hipocloridria? O que é hipocloridria, professora? Então, você tá nessa ainda de não saber o que é uma coisa que a gente não vê na graduação. Aí você precisa mergulhar aí nas aulas aqui do canal de disbiose e tem aula de hipocloridria também, que é a baixa produção de ácido provocada por alimentos que o paciente não tolera, ou que ele tem alergias, ou por maus hábitos alimentares, excesso de porcaria, excesso de alimento industrializado, né, consumo de alimentos que são irritantes para o trato digestório. Uma soma desses fatores vai levar a má produção de ácido clorídrico e problemas de digestão, refluxo, comida mal digerida chegando no intestino, causando disbiose, e aí vai virando consequência, né? Então, hipocloridria, disbiose, leaky gut vai chegar aqui, ó, vai chegar na doença autoimune. Outra razão para o teu paciente ter queda de cabelo é se ele tem uma queda de cabelo provocada por autoimunidade. Aí você vai fazer um FAM, né? Vai dosar, e se ele já tiver o diagnóstico de alopécia areata, você já sabe que ele tem doença autoimune que está provocando a queda de cabelo. E doença autoimune, e aí vocês não podem esquecer, totalmente ligada à disbiose. Não tem como melhorar isso ou diminuir a contagem de anticorpos se você não pensar na modulação intestinal intensa, retirada dos alimentos que são irritantes, trigo, leite e derivados, açúcar em excesso e outros alimentos que o paciente especificamente, que tem que descobrir, não tolera, tá? Então é assim, primeiro passo para tratar alguma doença autoimune é isso: modulação da inflamação e da imunidade e modulação intestinal, tá bom? E a alopecia areata, ela tem umas características, assim, ficam uns buracos, né, no couro cabeludo, tem uma característica interessante, depois até eu coloco uma foto aqui pra gente ver a diferença entre areata e androgenética, né, que eu nem falei aqui ainda, e vamos falar, obviamente, porque é uma das grandes causas da calvície, inclusive, né? Então aí o distúrbio na parte dos androgênios. Mas aproveitando o gancho, falamos já da autoimunidade, e aí a gente pensa assim naquela fase da vida, hein? Melhor fase, né? Entra na menopausa. Tá? Que todas nós vamos passar. E aí acontece a falta de estrogênio. Isso mesmo. E o estrogênio, ele é importantíssimo para a síntese. Olha o que eu vou falar aqui, ó. Síntese do colágeno. Como que você vai construir cabelo sem ter colágeno? Se a estrutura do cabelo usa aí o colágeno. Por isso, é importante você preservar a síntese. Ah, mas eu tomo colágeno. Tudo bem, você pode ter um uso do colágeno, né, via oral, e tem estudos, tá? Não vou falar sobre isso, mas tem alguns detalhes para esse colágeno funcionar, ser direcionado para cabelo, pele, unhas, enfim. Primeiro, ele vai ser direcionado para todas as estruturas vitais suas, tá? Então, se a tua tireoide não estiver legal, estiver faltando colágeno lá, o colágeno vai para a tireoide, não vai para o cabelo, tá? Ah, mas eu tô tomando colágeno faz tempo, não funciona. Como que tá a tua ingesta proteica? Você come o número de proteínas, pelo menos de 0,8 a 1,5 gramas de proteína por quilo de peso por dia? Porque se você não come proteína, teu corpo vai pegar os aminoácidos que são do colágeno e vai jogar para onde precisa, neurotransmissor, hormônio, vai construir as proteínas do teu corpo, não vai sobrar para colágeno. Aquele colágeno que você está comendo vai ser quebrado em aminoácidos, em cadeias menores de peptídeos e vai ser direcionado para o que o corpo precisa. Então, a primeira coisa é ter uma ingesta proteica adequada, tá? Fora isso, tem um monte de sistemas que a gente não estuda, a gente acha que é só cabelo, pele, né? Toda a nossa estrutura corporal usa colágeno, tá bom? E pele, cabelo e unha são sempre considerados supérfluos para o nosso corpo. Você acha que o corpo vai achar mais importante a tireoide ou o cabelo? Sem tireoide, acho que não dá para viver. Sem os hormônios, a não ser que você reponha, né? Porque as pessoas que tiram a tireoide hoje, o que elas fazem? Reposição hormonal. Se elas não fizerem a reposição hormonal, vão adoecer. Então, não dá para não ter tireoide, não ter os hormônios tireoidianos. Agora, dá para ficar sem cabelo, né? É assim que o corpo pensa, tá bom? Então, para sobrar colágeno lá, né, pro cabelo, a gente tem que consertar
os eixos metabólicos do organismo. Pode existir até uma perda, gente, de 40%, né, de cabelos na menopausa. Então, é relevante isso que a gente está falando aqui, né? A questão do hormônio, eu sempre falo para vocês da modulação e da reposição hormonal, a importância que tem, né? E aqui a gente está vendo mais um fator que pode ser reflexo aí da menopausa nas mulheres que vocês atenderem e tiverem essa queixa, tá bom? Então tem que pensar nessa parte hormonal aqui também. Temos a parte da microcirculação, que a gente já comentei, que você pode ter glicação, estragando a tua microcirculação, então maravilhoso açúcar, né? Consequência do açúcar é a glicação. Aí você pode ter síndrome metabólica, onde você tem glicação, dislipidemia, né? Dislipidemias. Você pode ter estresse oxidativo no endotélio vascular. Então você precisa ver como é que está o endotélio, como é que estão os marcadores inflamatórios e marcadores de estresse oxidativo no meu paciente. Aí eu vou dosar ácido úrico, gama-GT, GGT. Aí eu vou dosar lá os marcadores inflamatórios, que eu já falei muito semana passada, né? Já falei muito em outras aulas para vocês. PCR, ferritina, fibrinogênio, homocisteína, leucócitos totais. Então eu vou avaliar como é que está a inflamação, né? Porque a inflamação provoca aí lesão do endotélio vascular, comprometimento da microcirculação. E finalmente vamos falar aqui daquilo que as pessoas acham, né? Que tudo que tem a ver com perda de cabelo, as pessoas tendem a achar que é por excesso de DHT, que é a nossa dihidrotestosterona, que é proveniente aí da transformação da testosterona em DHT por uma enzima chamada 5-alfa-redutase. E olha só, a 5-alfa-redutase, preste atenção nisso, tende a aumentar os seus valores, ou a concentração de 5-alfa-redutase, quando existe resistência insulínica. Então, por que a pessoa começou a ter queda de cabelo? Por resistência insulínica, aumento da 5-alfa-redutase. Aí faz sentido, se você for lá, dosei, o DHT do meu paciente está mais alto, e tem outros sintomas junto, né? O que a gente poderia pensar aqui, ó? Excesso de pelos, uma acne, né? Aquela pele ficando super oleosa, a gente vai assimilando. Mas é fundamental dosar os androgênios, né? Dosar o DHT. A testosterona também, se ela tiver em excesso, ela pode provocar. Mas é muito mais, porque se eu for lá pensar em reposição, tá? Se eu estou repondo testosterona, consequentemente eu também estou aumentando o DHT, né? Porque eu estou aumentando ali a matéria-prima para a construção do DHT. Por isso que algumas pessoas colocam a testosterona quando o paciente precisa e colocam bloqueadores de 5-alfa-redutase, para você preservar aquela testosterona e ela não ser transformada em DHT. Agora, que tal tratar a resistência insulínica? Vamos tratar a resistência insulínica para diminuir a queda de cabelo? Para diminuir a construção do DHT? Claro que a gente pode bloquear 5-alfa-redutase, a gente tem fórmulas para isso, sal-palmeto, né? A gente tem a ortiga dioica, pigeon africano, tá? Que bloqueia. Então a gente pode montar um mega tratamento aí bem legal para tentar controlar esses níveis de androgênios. Mas não é só isso, eu tenho que achar a origem. Por que desequilibrou meus androgênios? E aí, né, a gente vai chegar naquilo que eu falei que seria a soma desses três aqui, ó. Tem uma coisa que provoca a soma. Então, aqui mais, esse aqui, hipotireoidismo, falta nutricional e alteração de androgênios pode estar sendo fruto do estresse adrenal. Por isso que a gente fala que o estresse também provoca a queda de cabelo. Porque o estresse adrenal, ou seja, um estresse crônico, seja alimentar, por problemas emocionais, por excesso de trabalho, né? Dorme pouco, o paciente está sobrecarregado. Isso é o estresse alimentar, não se alimenta bem, isso gera um estresse no corpo, isso gera um alerta no corpo. Você comendo porcaria e não está comendo nutriente, o corpo entra em estresse. Então você vai somando tudo isso, você vai provocar o estresse adrenal, e aí você vai provocar uma sobrecarga na tireoide, você vai queimar literalmente nutrientes, principalmente os antioxidantes, quando você tem um excesso de funcionamento da adrenal. Então você vai queimar a vitamina C, vai usar o zinco, o selênio, você está literalmente queimando nutriente no estresse. Vai levar essa falta nutricional, vai levar a mitocondriopatia, como eu já expliquei aqui na outra aula, e vai levar a um descontrole dos androgênios. O cortisol, ele é prioridade para o corpo e vai faltar ali androgênios, mas devido a essa falta de síntese de testosterona, de essa ideia, eu posso ter uma transformação maior da testosterona em androgênio. Então eu posso ter alguém
com cortisol baixo, testosterona baixa e androgênio alto, aí um DHT mais alto, provocando a queda de cabelo. Então, essas 3 coisas aqui podem ser resultado do estresse adrenal. Então, eu tenho também que dosar cortisol, tenho que dosar SDEA, que são os marcadores que vão me falar sobre a fadiga adrenal, sobre o estresse adrenal. Então, vejam, tá aí, ó. Aqui está a queda de cabelo e eu pergunto para você qual é a fórmula que o teu paciente precisa usar para queda de cabelo. Eu devolvo a pergunta para você. Vamos aprender a rastrear, gente? Vamos aprender a ser pessoas que entendem de metabolismo, bioquímica, rastreio, interpretação de exames? Aí nós vamos ser assertivos, aí nós vamos montar tratamentos de alta performance para o nosso paciente, tá? Olha só aqui, ó, o rastreio. Onde está a pergunta de cabelo no rastreio? Tá na parte de, poderia colocar aqui pele e cabelo, né? Aqui a gente juntou tudo no rastreio. Olha aqui, ó, perda de cabelo, zinco, B6, B2, cálcio. Tem muita coisa que eu nem falei aqui, né? Eu falei o básico de queda de cabelo. A gente vai aqui, né? Vai olhar queda de cabelo, fadiga adrenal, excesso de androgênio, falta nutricional, relacionados a doenças autoimunes, hipersensibilidade tardia ao glúten e disbiose com prevalência fúngica. Então, só para vocês verem a diferença, né? De uma areata, olha os buracos que fica, para uma androgenética, que geralmente é aqui, nessa região, e região central, né? Alopecia androgenética aqui, tá bom? Então, espero que você tenha aberto aí horizontes quando se trata de queda de cabelo, para você ver o tanto de possibilidades. Você pode ter os pacientes do caos, lembra? Somando tudo isso aqui ao mesmo tempo, e aí você precisa fazer um tratamento bem completo para ter os resultados desejados, tá bom? Te espero sexta-feira na live para nós discutirmos sobre rastreio metabólico. Um abraço!